hipossuficiência, hiper e hipossuficiência diante da instituição? Exatamente. O ponto é o seguinte, no ordenamento jurídico brasileiro, ninguém é obrigado a produzir prova negativa. Eu não tenho como provar para você que eu não fiz algo. Eu vou provar para você que eu não fiz algo. Tá? Então, esse é um ponto que a pessoa tem que entender. Existe uma outra coisa chamada prova diabólica. Aliás, temos aqui um advogado, viu, Bruno? Que é o Dr. Morabito Nessivaldo, advogado. Ele é um excelente advogado, tá? Eu acho que ele sempre vem no meu canal também, né? É um advogado extremamente competente, muito mais experiente que eu, inclusive. Alguma coisa que eu falar errado, ele vai corrigir, tem mais bagagem que eu. A questão da hipo ou hiper, a igreja, viu, doutor Nessivaldo, poder me completar? Hiper é suficiente ou hipo? O membro, na realidade, não é membro, ele é membro oculto. Então, quando o povo dá dinheiro, o povo não tem informações. O portal Transparência que você sempre fala, eu falo também. Nós não temos relatórios, documentos probatórios. Então, primeiro, o povo não é ligado à igreja, ele não tem legitimidade. Então, assim, quando você levanta uma dúvida, você é hipossuficiente diante da instituição. Você é muito fraco. Entendi. Muito fraco. Se você fosse um membro registrado, você seria fraco também. Por quê? Porque eles não te deram relatórios. Agora, se eles te dão relatórios, prova onde entrou o dinheiro está nessa conta, o saldo é esse, os recibos estão aqui, e estão disponíveis para você, e você falar que aquele documento é falso, você vai ter um problema. Você vai ter um problema. Mas a partir do momento que você não tem nada, e você levanta uma discussão, levanta uma suspeita, ela é legítima. Por quê? Porque você não tem informação nenhuma. E essa falta de transparência, ela fere o princípio da boa-fé da instituição que é filantrópica. Ela é sem fins lucrativos. Quando eles falam que estão construindo um templo, mas eles não mostram quem são o grau de parentesco do ministério com o dono da distribuidora de material de construção. Eles não mostram os valores, eles não permitem a concorrência. Por exemplo, tem ar-condicionado, só compra de uma determinada empresa. A gente não sabe o grau de ministério de amizade que tem. E tem irmãos que trabalham com ar-condicionado que vende muito mais barato e não permitem, não podem participar da licitação. Isso tudo fere o princípio da boa-fé objetiva da instituição. Não sei se o doutor Nessivaldo concorda. Então, existe uma fraqueza nossa diante do poder. Sabe, quando você faz você ultrapassa um carro na contramão e você tem que se defender, não tem como você provar que você não ultrapassou. Quem tem que provar que você ultrapassou é o Estado. Porque o Estado ele tem um equipamento, ele tem dinheiro, ele tem polícia, ele tem câmera, ele tem muito dinheiro. Ele é hipersuficiente. Você é hipo, você é muito frágil. Então o ônus inverte. No questão da empresa... Morabito respondeu você, ó, falou exatamente. O doutor respondeu ou não? Não respondeu. Então tá. A palavra dele é muito importante por causa do grau de conhecimento jurídico que ele tem, mais aprofundado que eu. É que eu falo, mas eu me baseio muito no que ele fala. Então, assim, a entidade filantrópica não pode ter fins lucrativos. E quando membros da liderança começam a angariar lucros, como empresa que faz seguro, empresa do ancião, para pouquinho, ninguém participou. E o cartel de 52 empresas que foi denunciado, e eles tiraram do ar correndo, entendeu? Só compra daquelas empresas. Isso é formação de cartel, é crime federal. E aí você não pode participar de nada. Aí você levanta, vocês estão superfaturando? Vocês estão tirando dinheiro da coleta? Está havendo desvio? Isso não é difamação, isso não é crime. Por que gerou essa especulação? Porque eles não te deram elementos, eles te deram informações. Ora, se eu te dou um dinheiro para você e você não tem fins lucrativos, mas você não me presta conta de maneira num portal de transparência para 4 milhões de pessoas, você é passível de questionamento. Sem, com isso, que o questionador responda por crime de difamação, né, ou outro qualquer crime. A especulação vem da falta de transparência. Agora, se eles trazem o portal de transparência
você pode entrar com uma ação de obrigação de fazer e questionar incidente de falsidade, verificação se o recibo é falso, chamar a Receita Federal, fazer o imposto de renda, chamar o pessoal do imposto de renda, entendeu? Agora, você levanta, eu acredito que tem desvio de coleta. Você não vai responder, não tem portal de transparência nenhum. Você não é membro, você não tem direito a nada. Isso fere direito constitucional. Não tem por que você responder um processo por crime. É o que eu entendo. Embora eu acho que é perda de tempo, mas é bom a gente falar para a pessoa entender que o membro que não é membro, ele não tem poder nenhum diante da instituição. Ele é hipossuficiente, ele é fraco. E a igreja é hipersuficiente, ela tem milhões na conta. Ela tem todo o poder e não faz. Você vê que quando eles quiseram lançar o culto online, num passe de mágica, da terça para quarta, uma estrutura gigantesca. Reunião de ministério, quantos anos está falando aqui, falando de reunião de ministério online? Não, que a internet é coisa do diabo. Quando eles quiseram fazer na pandemia, eles pegaram um sistema, cara, que é a nível de Polícia Federal. Que você está aqui conversando, eles estão mandando um código que, quase não audível, que é sistema de Polícia Federal mesmo, cara. De sistema de alta inteligência internacional. Eles lançaram um sistema de altíssima tecnologia. Quer dizer, eles poderiam ter feito. É mais ou menos. Então, eles são super poderosos. Quando eles tomam uma decisão, eles têm dinheiro para bancar o que eles querem. Eu vou construir esse templo. Eles vão lá e faz mesmo. E você? Você não tem poder nenhum. Então, a gente entende que essa questão da fraqueza diante do poder da instituição, juridicamente falando, o ônus não é de quem acusa ou quem critica. O ônus é invertido. É aquele que tem poder que tem que fazer prova. É que nem o AJ. Eu acuso você de AJ. Bruno, você é AJ. Nós somos para a delegacia de polícia, é você que tem que provar que não é AJ, não é eu que tenho que provar. É a inversão do ônus. É isso que o pessoal não entende.